nesse fantástico estudo que estamos já desenvolvendo há algum tempo. É o estudo sobre o perispírito. Realmente é um estudo científico, pormenorizado, que temos que ter muita atenção, até porque a ciência nossa ainda engatinha no conhecimento do corpo espiritual. Eu fico aqui a imaginar, meus amigos queridos, o que virá nesse orbe de regeneração. Vamos supor daqui a 100, 200 anos, que representa muito para nós, mas que, em verdade, nada representa para o mundo espiritual. É uma fagulha ante a atemporalidade que é peculiar ao mundo espiritual. Então, o nosso tempo está assodado, realmente, porque estamos desenvolvendo. O tempo de hoje, daqui a 100 anos, não será mais o mesmo tempo. Certamente, pelo processo de sutilização, eterização do perispírito, do corpo espiritual, do psicossoma, do modelo organizador biológico, dos campos morfogenéticos, como queiram chamar. Então, é muito satisfatório nós estarmos aqui engatinhando ainda nesse trabalho, nesse estudo, mas que certamente será muito importante para todos nós. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo que é de grande importância para nós. Nós vamos falar hoje, talvez não dê tempo para esgotar todo o capítulo, e a gente termina, então, no próximo mês. Ficam todos convidados, porque é um capítulo fundamental, porque ele está muito ligado ao corpo físico, à nossa organização material, à nossa indumentária. Hoje nós vamos falar dos centros vitais, os chakras, né? Esses pontos energéticos maravilhosos que estão muito próximos à matéria, pois é através dos centros vitais que o corpo torna-se vitalizado. É dali que saem as energias vitais que sustentam a organização física. O fluido vital, o ectoplasma, como queiram chamar, o fluido animalizado. Então, é dessa estrutura perispirítica que poderemos já adiantar, chamando-a de duplo etérico, que nós vamos lidar com essas questões muito importantes. Então, vamos passar os slides para que todos possam compartilhar esse trabalho. Vamos lá apresentar agora. Eu só quero que a nossa irmã confirme aí se o slide entrou. Ok? Acredito que está entrando na tela, né? Entrou, minha irmã? Isso, entrou. Está entrando. Agora vamos Isso, já entrou. maximizar o slide. Está presente? Está presente, perfeito. Portanto, vamos começar. Aí está a indicação, o livro. Eu acho que todo espírita deveria lê-lo. Não só lê-lo, mas estudá-lo. É um livro grosso, é um livro extraordinário, que eu me debruço o tempo inteiro. Aí está o autor, pesquisador, estudioso, Zalmino Zimmermann, e hoje vamos começar o capítulo 4. Já estudamos o capítulo 1, 2 e 3. As propriedades do perispírito, as funções do perispírito, o elo interexistencial. Realmente é um livro fantástico. Hoje vamos adentrar aos centros vitais. Vamos lá. Nos diz o Zalmino
a complexa tessitura psicossômica, quer dizer, do perispírito, que também André Luiz o chama de psicossoma, essa complexa tessitura, os tecidos do perispírito, apresentam o que tudo indica, olhem só, um número considerável de pontos de força, os chakras, né? Centros de força, os vórtices energéticos, e que desconhecemos, sabemos muito pouco. Os sete mais principais e os outros. E os menores que estão interligados. E aqueles próximos aos plexos nervosos da organização física, aonde vai ali haver o traslado das informações, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, um número considerável de pontos de força responsáveis, eles, em seu conjunto, olhem só, pela distribuição da energia vital. Ou seja, sem esses pontos de força, não haveria vida. E já entendemos que, se isso faz parte do perispírito, sob a organização da alma, o princípio inteligente, agindo sobre a organização física. Esta matéria orgânica não teria vida, não viveria, se não houvesse, ou não houvessem, melhor dizendo, esses pontos de força, distribuindo essa energia vital e, por conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico. Então, está muito claro isto, a importância desses pontos de força, desses chakras, dos pontos de força menores e, certamente, o perispírito e sua organização, né, bem diversificada sob a ação do princípio inteligente, da alma. Olhem o que temos ainda que devassar. Se pouco sabemos dos pontos de força, pouco sabemos do perispírito. E muito menos do espírito, ou da alma, princípio inteligente, como queiram chamar. Não se trata de conhecimento novo. Em verdade, lá na antiguidade, entre os hindus, especialmente a partir dos Upanishads, os comentários dos Vedas, famosos Vedas, que formavam os 4 livros sagrados. Olhem só o tempo, 750 a 500 anos antes de Cristo. Já se sabia de sua existência. Então, não é a novidade que a doutrina espírita nos traz. Tudo já se sabia. Lá dos antigos Upanishads, os comentários dos livros, dos 4 livros sagrados, dos Vedas, já faziam referência a esses pontos de força. E muito antes ainda, os chineses, com base no taoísmo, a envolver uma avançada concepção da criação, tem um ponto de referência aí, bibliográfica, número 1, depois vamos a ele. Elaboraram uma complexa e refinada técnica de cura, partindo do princípio de que a saúde, olhem só, depende do equilíbrio entre as forças opostas, Yang e Yin, expressões da energia vital, alcançável pela estimulação de pontos distribuídos por todo o corpo. Então, vejam a sabedoria antiga, que já nos falava sobre isso, sobre a cura, sobre a saúde, pelo equilíbrio. Quando a gente lembra de Buda, que falava que o caminho ao do meio é o caminho do equilíbrio, é o caminho dos opostos. Jung faz uma referência na tensão dos opostos. Eles precisam ser observados, porque quando há uma tensão equânime dos opostos, há o equilíbrio para haver a integração.
Então, os opostos, e Jung também faz uma referência, que a vida nasce do atrito desses opostos. Então, nós temos estas forças, que são verdadeiros opostos, Yang e Yin. E quando equilibramos isto, existe uma função reguladora desses opostos, que, em verdade, parte do princípio das nossas escolhas, das nossas determinações mentais, psíquicas, para que haja o equilíbrio físico, orgânico. Vejam como isso é importante. E que não vem de agora, não é doutrina espírita que, em verdade, ela só está reforçando ensinamentos de antanho, de grandes sábios do passado. Então, existe uma função reguladora desses opostos que o famoso filósofo Heráclito colocou o nome de enantiodromia. Enantiodromia é uma função que regula os opostos. Então, é a nossa mente, digamos, enantiodrômica, esse nome é complicado, é que vai promover esse equilíbrio mediante nossas escolhas. O grande problema é que nós polarizamos. O ser humano polariza-se muito. Por que ele se polariza? Porque existem dois fatores que temos que citar aqui, bastante vigentes na nossa sociedade, na nossa humanidade. Em primeiro lugar, a ignorância. O ser humano é movido muito por faltar conhecimento, pela ignorância que lhe é peculiar. Apoiado na ignorância, em virtude dessa própria ignorância, está o preconceito. É aquilo que ele determina como certo e acabou. Em verdade, isso tudo está sob a regência do egoísmo, da visão própria, ignorante e preconceituosa. E a união desses dois fatores leva ao que chamamos de polarização ou fanatismo, seja ele qual for. O ser humano mergulha-se em fanatismos de ordem sexual, de ordem política, de ordem mental, em suma. E aí, então, por essas polarizações, vai haver o desequilíbrio dessas forças. E por isso as doenças, por isso as enfermidades. Porque temos que manter as forças em equilíbrio. Falamos, por exemplo, de equilíbrios, né, das funções sexuais. Sabemos que todos, mesmo com expressões sexuais, por exemplo, masculinas ou femininas, nós temos o lado oposto. Ânimos e ânima, como nos falava Jung. Então, temos que promover esse equilíbrio entre as forças contrárias, opostas às nossas condições sexuais expressas no corpo físico. É mais ou menos assim. O homem, quando dominado pela ânima, torna-se, né, com uma sensibilidade aguçada, própria do sexo feminino. Embala uma criança, né? Faz uma pintura muito delicada, como Chopin tocou ao piano o concerto da Gota d'Água, enquanto a sua companheira, através do seu ânimo, seu lado masculino, foi atrás do encanador para consertar o gotejamento, e ele fez ali, como uma alma feminina, o concerto da Gota d'Água, uma coisa lindíssima. Então, da mesma forma, aquela que expressa sexualidade feminina vai ter, às vezes, um dinamismo quando há uma atuação do ânimos. Mas tudo em equilíbrio, pois George Sand e Chopin viviam muito bem, inclusive no campo sexual. Ele uma alma feminina e ela uma alma masculina. Isso é equilíbrio de forças. Yang e Yin. Então vejam como isso é importante.
E daí temos que promover esse equilíbrio para termos saúde, para seguirmos em frente. Essa técnica, que também leva em conta as teorias chinesas de anatomia e fisiologia, é conhecida no Ocidente como acupuntura. Os meridianos, os plexos nervosos, e encontra-se, olhem só, descrita no Neixing, texto médico dos antigos, conhecido como a Bíblia da Acupuntura, e surgido possivelmente no século III antes de Cristo. A acupuntura já vem lá de 300 anos antes de Cristo. A origem da acupuntura, todavia, remonta a 3.000 anos. Os chineses já trabalhavam há 3.000 anos com a acupuntura, os meridianos, os plexos nervosos, ligados a esses pontos de força. Olha que coisa interessante. Pontos de força que pertencem ao perispírito, esse corpo espiritual, e que virão inúmeras descobertas. Estamos ainda no início. Então, a origem da acupuntura, todavia, remonta a 3.000 anos antes de nossa era. Olhem só, o Neixing divide-se em duas partes. O So Wen, que trata de quê? O So Wen, da semiologia, da pesquisa e, consequentemente, da cura. E o Ling Shu, que se refere ao tratamento propriamente pela estimulação. Qual é essa estimulação? Por meio de agulhas ou mochas, que é a acupuntura térmica, o mochabustão, de pontos próprios, olhem só, dirigida ao reequilíbrio, para ver o reequilíbrio do fluxo das forças, Yang e Yin, os opostos. E aí sim, consequentemente, a estabilidade fisiológica. Vamos à referência bibliográfica que eu vos mostrei, número 1, que diz o seguinte: as raízes do taoísmo perdem-se na noite dos tempos. Textos importantes, enaltecendo a prática moral, teriam surgido a partir do século 12º a.C. O taoísmo vem em torno de 12 séculos, 1.200 anos antes de Cristo. Mas essa obra fundamental do taoísmo, Lao Tse, ou Lao Tzu, quer dizer o velho mestre, era o apelido de Li Pe Yang. Só teria aparecido no século IV ou século V antes de Cristo. Explicavam os mestres chineses que Tao é o princípio absoluto, cuja emanação gerou o que existe. Vocês veem a ligação, né, dessa filosofia com a doutrina espírita. Deus é o princípio absoluto, é o Tao. Nós somos a relatividade. Então, essa emanação gerou o que existe. Não é Deus que cria, não cria incessantemente. Exatamente é o que o Tao afirmava. Então, diz aqui, cada elemento existente, sabemos que tudo é criação, que é transformações do fluido cósmico universal, gerador da matéria. Então, cada elemento existente, elemento mineral, elemento vegetal, animal, é a sua expressão. Por isso, é a alma de cada coisa, regendo ao mesmo tempo o todo. Ou seja, cada construção traz a alma de cada coisa. O que é a alma de cada coisa? É a presença de Deus em tudo. O que já se falava lá no taoísmo, lá em Tao, os mestres chineses. Vejam que a doutrina espírita, ela não foge a essa interpretação. Deus está em tudo.
Sabemos que Deus está presente até numa folha que cai da árvore. Deus está em nós, como Jesus nos afirmou. O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá. O reino de Deus encontra-se em nós. Quando passamos a entender isto, temos que preservar a vida, porque Deus está em nós. Eu costumo dizer que quando há um homicídio, um suicídio, ou uma abreviação da existência, estamos matando Deus. Pois é, porque Deus está em nós. A criatura traz a divindade. Fomos criados por Ele. E Ele nos rege, né? Sempre. Por isso Ele rege tudo. Ao mesmo tempo, é o todo. É a criação divina. Deus está presente em tudo. Então, o taoísmo já explicava isto. Olhem só. Pelo conhecimento sustentado por uma vida moral, pela meditação profunda sobre a verdade da interpenetração dos contrários. Acabamos de falar nisso. Os contrários estão interpenetrados e temos que mantê-los em equilíbrio. E a meditação nos proporciona isto, porque através da meditação vamos nos conhecer e não criarmos personas e máscaras e nos desviarmos. Aí estamos polarizando, porque se eu crio uma máscara, se eu crio uma persona, eu estou fugindo da realidade, eu estou fugindo desse equilíbrio que devamos ter. Porque a partir do momento que eu crio uma persona, essa persona era para a proteção do meu ego, do que eu acho, do que eu penso, do que eu deva realizar. Então, estou polarizando por ignorância, por preconceito, caindo no campo do fanatismo. Então, a meditação nos proporciona esse mergulho em nós próprios, para analisarmos a nossa verdade, a nossa realidade. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é esta? A verdade divina? Ainda estamos distantes. Conhecemos, assim, perifericamente, através do que estudamos, mas ainda colocamos muito pouco em prática. Então, o que precisamos ver é a nossa verdade, é a nossa realidade. Aí sim, mediante o contato, o vislumbre com a nossa verdade, nós vamos promover a interpenetração dos contrários ante a promoção das propostas que vamos criar para mudarmos o que precisa ser mudado. Isso é o equilíbrio. Então, a meditação, ela cumpre este papel. Olha só, que acontece através da atuação das forças Yang e Yin. Chega-se a apreender o sentido da unidade do cosmos. Tudo está em equilíbrio. As órbitas, os sóis, as estrelas, os universos. Então, a partir do século IV, já estamos avançando, o taoísmo passou a sofrer modificações profundas e, mais tarde, sob a influência do budismo, surgiram correntes e seitas, embora, nos círculos tradicionais de estudo, continuasse sendo estudada a doutrina dos antigos mestres. Então, é uma consequência, é um desdobramento, vamos dizer assim. E hoje estamos desdobrando também conhecimentos de antanho. Por isso, passamos a interpretar de uma outra forma o que Jesus quis nos dizer. Eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Essa é uma frase muito significativa, muito ampliada, muito profunda, porque a gente se reporta à lei de Moisés.
Não é só isto. Jesus não quis mudar as leis que vêm lá de trás, que seguem uma sequência. Então, ele veio cumprir a lei e ampliar. Em verdade, ele veio ampliar, como a doutrina espírita, o Consolador prometido, veio ampliar os ensinamentos de Jesus, que não nos disse tudo, por nos faltar, naquela época, capacidade de entendimento. Olha que coisa linda isto. Interessante anotar que, com as primeiras modificações do taoísmo, lá na dinastia Han, século III a.C., a comunicação com os espíritos desencarnados já era detectada. Isso não é um apanágio da doutrina espírita, a mediunidade. 300 anos antes de Cristo, na dinastia Han, já era um fato consumado. Comunicação com os espíritos já era detectada como prática chinesa comum. Mais tarde, o taoísmo já comparece como religião. Aí sim, com práticas sacerdotais, hierarquia, cerimoniais e ritos. Muito bem, voltando aqui ao nosso livro. Esses acupontos, pontos de acupuntura, olhem só, cuja localização seguidamente coincide com a das terminações nervosas. Os pontos de acupuntura coincidem com a das terminações nervosas. São numerosos. Olhem só, cerca de 750 ou mais. Olha como a coisa é muito profunda. Estamos falando dos meridianos, os acupontos, pontos de acupuntura, e trazem, obviamente, uma similitude com aqueles pontos de força menores, que estão ligados a pontos de força, os chakras, os centros de força maiores, que estão lá íncitos no duplo etérico, que pertence ao feixe perispirítico, imenso, incompreensível ainda, e que traz uma ligação com a alma, princípio inteligente. Olhem só como isso se agiganta, como nós somos pequenos, ainda para analisar, entender e compreender tudo isto. Cerca de 750 ou mais. E cobrem todo o corpo físico, sendo que 365 deles, dos quais só 122 servem mais às aplicações clínicas comuns. Destacam-se em importância por fazerem parte de um delicado circuito composto por 12 meridianos, possíveis canais de energia. Claro, é onde a acupuntura trabalha, nesses 12 meridianos, nesses canais de energia, ligados a esses pontos de força, que são oriundos, em verdade, dos chakras, pontos de força menores que eu estou me referindo, pertencentes ao campo morfogenético. Como nos disse Rupert Sheldrake, esse excelentíssimo biólogo inglês. No passado, chegou a surgir a hipótese de que se tratava de canais condutores, pensava-se isto, canais condutores de substâncias desconhecidas, a constituírem um sistema diferente dos conhecidos, inclusive o sistema linfático. Isso está no livro Perispírito e Anestesia, no capítulo 16º. A propósito, vamos ao nosso grande cientista, que eu estimo muito, nosso querido Hernani Guimarães Andrade, que fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, lá em Bauru, autor de vários livros. Então, a propósito, o Hernani refere-se a duas experiências interessantes sobre a existência e alcance desses meridianos,
esses acupontos. A primeira diz respeito a uma demonstração feita pelos russos. Vamos ver o que o ilustre pesquisador comenta. Olhem aqui o trabalho científico. Os soviéticos, naquela época ainda era a União Soviética, né? Demonstraram a existência de verdadeiros circuitos de baixa resistência elétrica. Então, eram circuitos de baixa resistência elétrica num organismo vivo, conectando uns com os outros os pontos de acupuntura. Então, a gente já vê a interpenetração, a interconexão. Assim é tudo. O ser humano, lamentavelmente, ainda é muito ortodoxo, muito conservador, muito cartesiano em querer dividir as coisas, quando tudo está em tudo. É o microcosmos e o macrocosmos. Então, temos que sempre ter essa visão, né, de conexões, interconexões, interpenetrações, tudo está ligado a tudo. Então, conectando uns com os outros os pontos de acupuntura. E por isso esse trabalho para que haja a promoção do equilíbrio. A doença é o desequilíbrio dos pontos, dos meridianos. É possível registrar, olhem só, pequenas diferenças de potencial elétrico, ou seja, potencial elétrico diferente, entre dois desses pontos, ligando aos mesmos eletrodos de diferentes materiais, como a prata e o níquel que foi utilizado. Acredita-se, olhem só, que um circuito interno profundo, segundo essas pesquisas, está relacionado com os pontos de acupuntura. Que circuito interno profundo seria este? Então, é uma hipótese, é uma evidência científica de um circuito energético profundo relacionado com esses meridianos, com esses acupontos. Que circuito interno seria este? Para nós é fácil entender, né? Os chakras, os centros de força, ligados aos centros menores, ou os menores ligados a eles, assim como também a esse campo energético sutil, essa matéria essencial sutil, denominada de perispírito, para nós espíritas. Crê-se que tais conexões ocorrem sob a condição de um campo de energia, em vez de ser uma rede condutora. Então, não é uma rede condutora, é um campo energético. As condições de bem-estar e de saúde do corpo parecem essencialmente dependentes da suficiente energia nesses circuitos e do seu mútuo equilíbrio. Então, temos que ter uma suficiente energia para haver a saúde do corpo e, consequentemente, o equilíbrio. Como vimos agora há pouco. O equilíbrio dos opostos é o que vai gerar exatamente o quadro de saúde. Olhem só, outro relato refere-se a experiências feitas pelo cientista de origem coreana, Kim Bong-han, empregando técnicas tão inéditas quanto refinadas, assim descritas. Então, vamos aqui às técnicas inéditas de Kim Bong-han. Olhem só, isso está no livro, um dos pilares escritos por Hernani Guimarães Andrade, que é Espírito, Perispírito e Alma, da editora Pensamento, a 10ª edição. Então, a técnica aqui desse coreano, ele injetou fósforo radioativo num ponto de acupuntura e tentou acompanhar sua marcha pelo organismo, ou seja, a sua difusão pelo organismo. O que ele verificou? Que os átomos de fósforo radioativo, em vez de se espalharem pelos tecidos adjacentes,
procuraram um meridiano particular, a ligação dos meridianos, dos acupontos. Em seguida, foram detectados átomos de fósforo radioativo em elevada concentração, aonde? Nos pontos de acupuntura ao longo do meridiano correspondente. Ou seja, esse trabalho científico, através da injeção de fósforo radioativo, mostrou, né, a ligação dos meridianos, dos acupontos, mostrando esse processo de integração entre esses pontos, né, de acupuntura. Essas e outras experiências, como as de Burr, por exemplo, já foi isso citado em estudos anteriores aqui por nós, estudando o perispírito, por isso está dito aqui, retrocitadas, foi Burr que colocou o termo campos de vida, fields of life, ressaltam a verdade de muito conhecida, de que existem pequenos centros de força que, interligados, respondem pela sustentação do equilíbrio vital do organismo. Vejam que coisa magnífica, experiências de Burr, referindo-se aos campos de vida, aos fields of life, perispírito, campos morfogenéticos, e que realmente ressaltam a verdade desses pequenos centros de força, interligados, e quando equilibrados, vão proporcionar a sustentação, a vitalidade do organismo. A tradição oriental, recolhida por estudiosos que lideraram o surgimento de diversas correntes espiritualistas no Ocidente, reporta-se a existência de centros energéticos maiores. Já falamos dos menores, agora estamos nos referindo aos centros energéticos maiores, a comandarem, de alguma forma, ao que tudo mostra, os demais. Quer dizer, tudo, em verdade, a comando. Uma coisa comandando a outra para proporcionar, para facultar o equilíbrio. Então, são centros energéticos maiores, centros de força e seus vórtices energéticos, que conhecemos como chakras, centros, né, de força, vão comandar esses centros menores, que estão intimamente ligados aos plexos nervosos do corpo, aos acupontos, aos meridianos. É fácil entender isto. Não há nenhuma dificuldade. Olhem só, esses centros, denominados chakras, ou chakras, que vêm do sânscrito, do antigo sânscrito, lá dos Vedas, como já nos referimos, quer dizer roda, quer dizer redemoinho, é uns vórtices, círculo, disco, órbita, localizar-se-iam num segundo corpo, sutil, matriz do físico. Ou seja, é ali que tudo se organiza. É o campo organizador da forma, é a matriz do corpo físico. É um segundo corpo, corpo perispirítico, mas que traz na sua periferia, aonde situam-se os chakras, o chamado duplo etérico. São 7. Olhem só, os chakras citados, agora em sânscrito, não é como nós espíritas conhecemos. Citações em sânscrito, lá bem antigo isto. Já conheciam os 7 chakras. Todos nós conhecemos com outros nomes. Mas aqui, olhem a descrição. Sahasrara, no alto da cabeça. Não é difícil entendermos que é o chakra coronário. Ajna é o cerebral, na região frontal do cérebro. Vishuddha, na região do pescoço, é o laríngeo. Anahata,
é o cardíaco, sobre o coração. Manipura, na região do estômago, é o gástrico. Svadhisthana, na altura do baço, é o esplênico. Muladhara, situado na parte inferior da coluna vertebral, o genésico. Então vejam que isso já era conhecido lá dos antigos Vedas. Agora a doutrina espírita nos traz, principalmente na visão André Luiziana, de André Luiz. Havendo, porém, escolas que, além desses 7 principais que conhecemos, enumeram outros 21 centros menos destacáveis na fisiologia orgânica. 21. Com função, possivelmente, de ponte ou contato, já falamos isso, entre os pontos de força menores e os principais, os chakras. Vamos mais uma vez repisar, mostrando a interpenetração, a interdependência, a interligação de tudo. Tudo está interligado, nada está separado, isolado. Claro que temos, com avanço intelectual, científico, moral, principalmente, vamos obter mais informações que certamente virão através de cientistas mais moralizados, encarnados entre nós, do mundo espiritual, através da mediunidade. Então, temos muito que caminhar, meus irmãos. Então, pontos de força menores e os principais, chakras, em algum nível perispirítico, dentro de um complexo sistema em que a energia vital, fluido vital, através de meridianos, os acupontos, em sânscrito, são os nadis, condutores de energia da corrente vital, chamado de rios de energia também. Qual a função? Sustentabilidade, sustentar o desenvolvimento e, primordialmente, a conservação do veículo físico. Agora, fazemos aqui uma ilação quando estudamos isso, né? Como desequilibramos todos esses elementos que estamos aqui estudando por nossas mentes desviadas das leis de Deus, das nossas mentes, né, distônicas, por falta de percepção, por falta de conhecimento, por falta de direcionarmos nossos livre-arbítrios dentro das condutas exaradas pelo Cristo, os princípios ético-morais. Então, nós desequilibramos tudo isso. Estamos entendendo agora, verdadeiramente, a gênese das doenças? Ontem eu fiz uma palestra sobre isto, sobre as chamadas doenças, que não existem propriamente. Existem os doentes, os desequilibrados, os distônicos, em que, por se desviarem das leis de Deus, cometerem o que chamamos de pecado, que vem do grego amartia, quer dizer, sair do alvo, sair do objetivo, vamos promover esses desequilíbrios. E esses desequilíbrios são geradores de enfermidades. Ah, mas nós trazemos de existências anteriores. Sim, estamos aqui íncitos dentro da lei de causa e efeito para nos melhorarmos. Mesmo que estejamos sujeitos a determinadas enfermidades, escolhidas inclusive por nós, na escolha das provas antes de encarnarmos, nós podemos gerar algo equilibrante pela força mental. E aí começamos a compreender determinadas moratórias espirituais que nos são concedidas para aproveitarmos mais, né, a reencarnação. Isso é um mérito, isto é um prêmio. Realmente estamos aí envoltos por este conhecimento que nos orienta a praticarmos a excelência, né, das leis de Deus.
dentro de nossas possibilidades, é claro. Então, esse sistema de centros de condensação, são centros que condensam energia, distribuição de energia, de conexões que os interligam, tudo está interligado, interconectado, embora a sua expressão física compõe, obviamente. Chegamos a um denominador comum, compõe o corpo espiritual. Depois vamos ver a referência 2, olha, aqui está ela. O perispírito, prestemos atenção que esse slide é muito importante. O perispírito rege a vida física, comanda a indumentária física, esse arcabouço que nós carregamos aqui, dinamizando a energia vital, o fluido vital, que sem ela não sobreviveríamos. Energia vital aglutinada. No chamado, como falei agora há pouco, duplo etérico pertencente ao perispírito. É o duplo etérico aonde estão inseridos os chakras. De dali emanam as energias vitais, que também, segundo Charles Richer, poderia ser expresso como ectoplasma, fluido vital que nos dá vida. Sem ele não viveríamos. Através de seus centros de força, como estes se projetam no duplo etérico, que está bem próximo ao corpo, natureza mais próxima do corpo material, já falado, refletindo-se neste. E aí, então, torna-se possível sua detecção por uma instrumentação física. Vê o duplo etérico, capítulo 6. Os chamados chakras, como acontece com os centros menores, que acabamos de falar, conhecidos como pontos de acupuntura, ou acupontos, modernamente chamado campos de vida, são hoje cada vez mais estudados. Inclusive, aparelhos têm sido construídos para detectá-los e avaliá-los. Nós desconhecemos, né? Quantos estudiosos não estão se aprofundando através de construção de aparelhos, claro, inspirados pelo mundo espiritual, para nos mostrar, através da detecção, né, a existência desses campos de vida, desses chakras, desses centros de força, e daí fazer a avaliação que compete. Olhem só, o médico e pesquisador japonês Hiroshi Motoyama, por exemplo, baseando-se nas hipóteses de que cada chakra se relaciona intimamente com determinado plexo nervoso. Isso não é novidade para nós. Centro de força, pertencente ao perispírito, está se relacionando intimamente com o plexo nervoso, interagindo com ele. Nós já estudamos isso nas propriedades do perispírito, lembram-se? Da penetrabilidade do perispírito, como tudo isto funciona, né? Transformação de elementos eletromagnéticos em elementos eletroquímicos, num processo denominado de transdução, que é a mudança de campos energéticos, do mais sutil para o mais denso, que a física nos traz. Então, há uma ligação, ou seja, uma interpenetração do perispírito, aqui representado pelo chakra, com o plexo nervoso e seu respectivo, porque esse plexo nervoso está enervando um órgão interno. E nós somos repletos de plexos nervosos. E procurando descobrir, olhem só, a energia produzida pelos chakras e lançada no corpo. Olhem só esse médico, esse pesquisador japonês, como, em verdade, esses estudos estão interligados ao que conhecemos da doutrina espírita, a ligação do perispírito com o corpo. Ele desenhou
um aparelho que ele denominou instrumento do chakra, o qual, ao contrário do eletroencefalógrafo, da eletroencefalografia do cérebro, dos instrumentos de eletrofisiologia, conforme explica, detecta minúsculas variações energéticas. Vejam que maravilha esse aparelho, instrumento do chakra, detectando quaisquer variações energéticas. Daí nós vamos muito longe. O que está promovendo essas variações energéticas? O que está levando ao desequilíbrio? Variações essas elétricas, magnéticas, sabemos que o pensamento é uma onda eletromagnética, ópticas de um paciente. Veja aonde nós estamos chegando. Variações energéticas, comprovando o desequilíbrio de um enfermo, do chamado doente, enfermiço de um paciente, né? Sendo os sinais ópticos e elétricos por ele emitidos, por esse aparelho, amplificados, analisados por um processador. Um analisador de espectros de força e outros equipamentos semelhantes, localizados no exterior do recipiente. Sendo, então, registrados, tudo é registrado, simultaneamente numa fita gravadora, tudo é gravado, de diversos canais. Juntamente, e aqui, né, nesse estudo, faz uma junção desse aparelho com os chamados convencionais. O chamado variáveis convencionais, como a respiração, o eletrocardiograma, o plestimógrafo. O que é um plestimógrafo? É um aparelho em que aprofunda a capacidade respiratória muito mais do que a espirometria. É o plestimógrafo. E o GSR, que, em verdade, é um aparelho utilizado através da pele, entendeu? Para detectar alguma alteração fisiológica, inclusive estresse, né? É Galvanic Skin Response, que quer dizer resposta galvânica da pele. Skin quer dizer pele. Então, estudo utilização desse aparelho GSR em contato com a pele para nos mostrar alterações fisiológicas, inclusive emocionais. Isso está no livro Teoria dos Chakras, Ponte para a Consciência Superior, que foi editado pela editora Pensamento, de Hiroshi Motoyama. Aqui nós vamos praticamente encerrar a nossa apresentação e complementar esse estudo, esse capítulo sobre os centros vitais, na próxima apresentação, para não ficar uma coisa muito densa, né? Até porque a hora também já está nos atingindo, já estamos aqui há 1 hora, então vamos fazer essa referência bibliográfica, número 3. Apresentando a tese Emissão de Energia dos Chakras da yoga, né? E dos pontos dos meridianos da acupuntura. Isso foi exatamente apresentada esta tese no 7º Congresso Internacional de Parapsicologia, foi realizado em Gênova, em 1975. Já lá, o professor Motoyama deu a conhecer um mapeamento perfeito dos meridianos, via eletrônica, que coincidia perfeitamente, olhem só, com o feito pelos chineses há 4.000 anos. Que coisa linda isso! Vocês veem a continuidade. As coisas hoje como se reproduzem lá do passado, 4.000 anos. E nesse mapeamento, segundo anota o professor Henrique Rodrigues, foi também constatado o potencial de diversos meridianos, os acupontos, nos pulmões, no intestino grosso, no intestino delgado e na bexiga.
Isso está na Ciência do Espírito, lá do Henrique Rodrigues. Foi publicado pelo Clarim, lá de Matão, São Paulo, 1985. Então, companheiros queridos, nós vamos encerrar aqui, nesse slide, que praticamente é a metade do capítulo, sobre os centros vitais, e no próximo mês, então, terminaremos esse capítulo para depois ingressarmos no próximo, que será o capítulo 5º. Então, fico aí à mercê da nossa querida Lucimar, para as devidas perguntas, se houverem, e se me for capaz respondê-las, estamos aqui agradecendo a participação de todos, esse estudo muito interessante dos chakras, dos centros de força, dos centros maiores, dos centros menores, tudo interligado, com a estrutura física também, não podemos mais separar absolutamente nada. Tudo está faceado do espírito ao corpo físico. Nós somos esse conjunto eletrônico, compondo o ser humano encarnado. Muito obrigado pela atenção. Estaremos juntos no próximo mês, graças a Deus. A palavra é tua, Lucimar. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. É enriquecedor. Tenho certeza que vamos aprofundar ainda mais no próximo encontro nosso. Mas esse é um tema muito importante, muito pertinente, até porque, né, ele tem muita relação com o passe, né, pela própria terapêutica espírita que age nesses corpos. Muito bom, nós só temos a agradecer, doutor Rubi. A gente vai pedir